responder essa e todas as perguntas que você enviar para o WhatsApp do Vermais, que recebemos aqui no estúdio, a nutricionista Khadija. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Mariane. Boa tarde. Primeiro essa pergunta, é mito ou verdade que a tapioca é melhor que o pão ou menos calórica? Então, na nutrição a gente utiliza uma palavra que eu acredito que é o que responde tudo, depende. Né? Então, relativo. É muito relativo, né? Na realidade, o que acontece? Depende, para que você está utilizando a tapioca? Né? É para fim de emagrecimento? É para fim de saúde? Qual o intuito? Qual o objetivo? Na nutrição é muito isso. A gente tem que avaliar realmente para que você está utilizando, né? Qual é a relação que você está fazendo com esse alimento? Porque trocar o pão pela tapioca, quem quer emagrecer... Não. Então, na realidade, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de pão, né? Ela acaba não comendo uma única fatia de pão. Ela acaba comendo mais fatias. E talvez se ela não tenha o hábito de comer tapioca, para ela, num primeiro momento, vai ser muito benéfico, porque ela vai consumir menos quantidade. Não pode gostar muito de tapioca depois. Então, é muito legal. Percebe como depende? E aí depois, se a pessoa gosta muito de tapioca, às vezes ela não consegue comer uma tapioca só, ela come mais. Mas na relação de emagrecimento, se a pessoa comer só um pão e vai comer também só uma tapioca, talvez não é tão interessante, porque nada mais é, a farinha tapioca é uma farinha refinada da mandioca. A quantidade de calorias é... Depende da quantidade que você consome. Sim, mas a relação... É a mesma, quase parecida, assim. Muito próximo. Qual outra troca, assim, na dieta que dá para fazer ou que muita gente faz que não é, assim, muito indicado? Por exemplo, tem pessoas que colocam lá num lanchinho intermediário frutas secas, né? E o que é a fruta seca? Nada mais é do que a desidratação da fruta. Então, eu como 5 ameixas secas. Se eu comer uma ameixa in natura, ela é desse tamanho. Você vai comer uma. E daí você vai e come 5. Você está comendo 5, só que diminui, porque diminui, mesmo desidratada, ela tem a mesma quantidade de açúcar. E às vezes, o que acontece? A gente potencializa o amido dela, a gente potencializa o açúcar dela retirando a água. A gente tem que tomar muito cuidado nesses detalhes, né? Porque a gente olha a quantidade, é menor. Mas, na realidade, às vezes, pode te trazer um malefício e não um benefício, né? Tem alguma equilíbrio. Equilíbrio, né? Esse é o segredo, né? Comer tudo, mas manter esse equilíbrio. Qual a dica assim, que pode dar para manter esse equilíbrio e fazer essas trocas? Por exemplo, uma tapioca. Por que eu não faço uma crepioca? Eu diminuo a quantidade da farinha de tapioca e coloco um ovo na massa. Isso é muito bom. Ela fica mais proteica, ela tem um outro macronutriente o que a gente tem? Carboidrato, proteína e lipídio. E, em vez de eu só ter o carboidrato da farinha da tapioca, né, que é a farinha de mandioca refinada. Então, eu consigo acrescentar um ingrediente, aumentar a quantidade nutricional, a qualidade nutricional desse alimento e eu dou mais saciedade e facilito o emagrecimento também. E serve como uma refeição? Ela serve como uma refeição. O café da manhã é bem legal. Eu sei que eu faço, não sei se essa receita que tem, são 3 colheres de sopa da farinha de tapioca e um ovo, né? É isso aí, bota na frigideira e faz assim, né? E às vezes você pode alterar o tipo da farinha, falar às vezes uma farinha de linhaça, que tem uma qualidade nutricional melhor, fazer uma farinha de amêndoas, uma farinha de coco, que você utiliza o coco lá, dá para fazer o leite de coco, a farinha do coco, tudo com uma porçãozinha pequena. Então você consegue utilizar o alimento na sua forma integral e de outros formatos também. Então, aumentar a variedade para quem quer emagrecimento é muito interessante. Comer mais coisas variadas é melhor. Essa é uma dica também para manter o equilíbrio. Muito, muito. Às vezes a gente se habitua faz uma troca. Aí se habitua a fazer exatamente todos os dias aquela troca e aí percebe, meu Deus, já emagreci, mas agora eu não consigo evoluir. Então, aumentar a variedade desses alimentos e tentar eles, o menos, foi o que a menina do VT falou, né? O menos industrializado possível, o mais natural possível. Isso facilita muito o emagrecimento e ajuda também a saúde, né? Que a gente tem que se importar também com a saúde, não somente com a estética, né? Bem rapidinho, hoje, final de semana, tem saúde, né? Que é muita coisa. Né? Sou idealizadora de um programa, uma feira de saúde e estilo de vida. Então, esse final de semana acontece dia 5 e 6 aqui em Joinville, né? Bacana. São mais de 20 profissionais. Todos que quiser saber de saúde, tá lá. Saúde, alimentação, saudável, tudo lá. Obrigada, Khadija, pela participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Vermais.